Vamos então dar continuidade à leitura do livro A Loucura sobre Novo Prisma, que é um estudo psíquico-fisiológico feito por Bezerra de Menezes. Como sempre, recomendo que abram a leitura anterior, escutem o último minuto para terem sequência de toda a leitura. Vamos lá. Passemos ao segundo caso. Uma figura fantástica avançou de um canto da sala. Foi tomar um harmônio e o tocou. O harmônio é um instrumento musical. Essa figura foi visível por muitos minutos, e a todos que viam, ao mesmo tempo, notou pronto o médium Home. O fantasma aproximou-se de uma dama, sentada fora do círculo dos assistentes, e desapareceu, logo que ela deu um grito de medo. Como se vê, a inteligência que produziu os fenômenos observados e descrito por Crookes vai se afastando tanto da imaginária força psíquica quanto caminha veloz para confundir-se com os espíritos ou almas dos que morreram. Continuemos e teremos prova cabal de não ser ela outra coisa. Leiamos o que observou o ilustre sábio sobre a materialização daquela inteligência, fenômeno surpreendente, embora já por outros observados, e que, devido à condensação do corpo fluídico, se reveste os espíritos. A sessão foi em casa Luxmore, e o gabinete onde ficou a médium era separado da sala em que estavam assistentes por um reposteiro, ou seja, por um tapume. Satisfeita a necessidade de impressionar-se a câmera, ou seja, fazer fotografia, e de examinarem-se as fechaduras, entrou a médium para o gabinete. Pouco tempo depois, apareceu Cat, o espírito materializado, ao pé do reposteiro, ou seja, do tapume, mas retirou-se, dizendo que a sua médium não estava bem disposta e por isso não podia, sem perigo para ela, cair em sono que desse a ela se manifestar. E explico eu, uma manifestação de materialização, o médium que doa ectoplasma para isso, corre mesmo risco até mesmo de vida, se for feito alguma atitude brusca. Continuando. Eu estava a poucos passos do reposteiro, atrás do qual estava sentada a senhorita Cook, a médium, e pude bem ouvir seus gemidos e queixumes. Suas fadigas continuaram por todo o tempo da sessão, e uma vez, achando-se diante de mim, a forma de Cat ouviu distintamente um gemido de Cook. Entretanto, a prova positiva de que os gemidos vinham do gabinete onde estava Cook, embora Cat estivesse fora, era coisa muito séria para ser baseada em suposições. Eis aí a inteligência invisível manifestada por um espírito visível, que fala, que anda e que, vê-lo-emos, é tangível como qualquer pessoa viva, tendo a propriedade de desfazer-se rapidamente como fumo, ou seja, como fumaça. O prosseguimento dessas extraordinárias experiências levou o sábio a dizer: sou feliz por poder assegurar que obtive, enfim, a prova absoluta do que avancei na precedente carta. Como obter aquela prova? Por enquanto, não falarei da maior parte das provas que me forneceu Cat, nas numerosas ocasiões em que Cook se prestou a exceções em minha casa, e não descreverei senão as que recentemente colhi. Havia já algum tempo que eu experimentava com uma lâmpada de óleo fosforado, no intuito de fazer visíveis alguns fenômenos misteriosos do gabinete, tendo para isso boas razões que Cat partilhava. A 12 de março, em uma sessão em minha casa, e depois de Cat ter passado por entre nós e de nos haver dirigido a palavra por algum tempo, vimo-la retirar-se para detrás do reposteiro que nos separava de Cook. Pouco depois chamou-me para dizer-me: entre, levante a cabeça da minha médium, que está pendida para o chão. Cat estava então diante de mim, com seu costume vestido branco e o infalível turbante. Imediatamente dirigi-me para Cook, afastando-se Cat para me dar passagem.
Realmente, Cook tinha escorregado um pouco do sofá e sua cabeça pendente estava em penosa posição. Ergui-a, coloquei-a na posição cômoda, tendo, apesar da escuridão, a viva satisfação de verificar que ela não estava vestida como Cat, mas sim com seu vestido habitual de veludo, e mais, que se achava em profunda letargia. Não eram decorridos 5 segundos entre o momento que a vi Cat de vestido branco e me achei com Cookie e encordei-a no sofá. Voltando-se ao meu posto de observação, apareceu-me Cat e disse-me que lhe era, talvez, possível apresentar-se-me conjuntamente com sua médium. O gás foi quase apagado e ela me pediu a lâmpada de óleo fosforado, a cuja luz se me aprestou por alguns segundos, entregando-me dizendo: agora entre e venha ver a minha médium. Seguia de perto e à luz da lâmpada vi Cook, deitada no sofá, como a tinha deixado. Mas olhando em torno de mim, não vi Cat, a quem chamei sem resposta. Voltei para meu lugar, onde Cat me disse que não tinha saído de junto de mim. Perguntou-me então se não poderia ensaiar uma experiência, e tomando-me a lâmpada, foi para junto de Cook, pedindo-me que não a observasse. No fim de alguns minutos, entregou-me a lâmpada, dizendo que não conseguira o resultado, que gostaria que esgotaria todo o fluido da médium, mas que posteriormente conseguiria seu intento. Meu filho, rapaz de 14 anos, que estava sentado defronte de mim, em posição de ver o que se passava no reposteiro, disse-me que viu distintamente a lâmpada flutuando no ar, por cima de Cook, derramando luz sobre ela, deitada no sofá, mas que não vira quem a suspendia. Passo a sessão em casa de Hackney. Nunca aparecera Cat tão perfeitamente. Durante umas 2 horas, passeou na sala conversando familiarmente com as pessoas presentes. Muitas vezes tomou-me o braço e a sensação que me deu foi a de uma pessoa viva que a apoiasse em mim, e não a de um visitante de outro mundo. Aquela sensação foi tão forte que tive ímpetos de fazer uma nova e curiosa experiência. Refleti, porém, que, se era um espírito, era, em todo o caso, uma senhora, e pedi-lhe permissão para tomá-la em meus braços, a fim de verificar as interessantes observações que alguém havia recentemente feito, referido vagamente. Graciosamente foi-me dada a licença, de que me servi convenientemente como homem bem educado. Miss Wackman fica somente sem saber que pude confirmar sua asserção de ser o fantasma que, aliás, nenhuma resistência opôs ao exame, um ser tão natural como Cook. Cat disse-me então que se julgava com força para mostrar-se juntamente com sua médium. Diminuí a luz, tomei a lâmpada e penetrei onde se achava a médium. Tinha, porém, previamente pedido a um dos meus amigos presentes, hábil estenógrafo, que grafasse tudo o que eu falasse no quarto, porque eu sabia a importância que se liga nas primeiras impressões e não queria confiar somente em minha memória. Entrei cautelosamente e procurei, tateando a médium, que descobri sentada no chão. Deixei penetrar ar na lâmpada e vi moça vestida de veludo preto, como no princípio da sessão, parecendo completamente insensível. Elevando a lâmpada, olhei em torno e vi Cat, por detrás e bem junto de Cook, vestida de roupas curtas flutuantes, como se apresentara naquela sessão. Segurando uma das mãos de Cook, movi a lâmpada, de modo a iluminar todo o corpo de Cat, e a bem reconhecer que era realmente ela, a que eu tive em meus braços, e não uma criação de cérebro doentio. Ela não falou, mas com a cabeça fez sinal de compreender-me. Pelos que se conhece hoje sobre a propriedade do perispírito, poder-se-ia supor que foi um desdobramento da médium que produziu a dupla aparição. Prossigamos, porém, e reconheceremos a verdade da manifestação tangível de um espírito. Antes de terminar, é Crux quem fala. Desejo fazer conhecer algumas diferenças que observei entre Cat e Cook. O talhe da primeira é variável. Em minha casa vi 1,5 centímetro maior que o de Cook. Ontem, porém, tendo os pés descalços, era apenas maior 1 centímetro.
Ontem à noite, Cat esteve com o pescoço nu e mostrava uma pele macia ao tato, enquanto Cook tem uma cicatriz bem visível que torna a pele áspera. As orelhas de Cat são muito mais longas, seu rosto mais comprido. A cor de Cat é clara, Cook é morena. Há sensíveis diferenças de modos das duas, até quando a se exprimirem. Diante da minuciosa exposição do sábio observador, desaparecerem as suspeitas de serem as duas a mesma pessoa, quer pelo dolo da médium, quer por desdobramento, bicorporiedade dela. Os desdobramentos são fenômenos hoje conhecidos pela ciência, e o seu característico é que a imagem em nada pode diferir do corpo material quanto aos sinais físicos. Seriam as provas da aparição daquele espírito tão minuciosa, escrupulosa e cientificamente colhidas por ilusão do respeitável sábio? Além de que todas as suas experiências foram feitas em presença de muitas pessoas, tão respeitáveis quanto competentes, aí vem sua última carta, desfazer qualquer vacilação. Crookes refere aí como conseguiu, por indicação de Cat, e em sua presença na de todos, tirarem fotografias do espírito e de sua médium juntas. Durante esse trabalho, os assistentes tiveram ocasião de ver, bem distintos, o espírito da sua médium Kate e Cook. Tenho a mais absoluta certeza de que Cook e Cat, duas pessoas distintas, ao menos quanto ao seu corpo. Quando chegou o momento de deixar-nos, eu pedi Cat, por favor, de ser o último que a visse. Ela chamou um por um todos os presentes, aos quais dirigiu palavras afetuosas e conselhos. Terminadas as despedidas, convidou-me a segui-la ao quarto da médium, para permanecer com ela até o fim. Depois de ter corrido o reposteiro, ou seja, o tapume, conversou comigo por algum tempo e foi ter com Cook inanimada. Desperta, disse que é chegada a hora de deixar-te. Cook ergueu-se, banhada em lágrimas, e suplicando-lhe que se demorasse um pouco mais. Não posso, minha querida. Está completa a minha missão. Deus te abençoe. Conversou com Cook até que as lágrimas destas lhe tolheram a voz. Fazendo com que me havia recomendado, eu corri a sustentar Cook, que ia cair convulsivamente, e olhando em torno, não vi mais Cat com seu vestido branco. É preciso admitir que se possa conversar com a própria sombra, mas ter a ideia de que Cat era desdobramento de Cook. É preciso admitir que Crookes, a seu respeitável auditório, foram tomados ao mesmo tempo de insânia ou de homens da maior responsabilidade, combinaram-se para darem por verdade uma mentira miserável embuste, para ter-se o pensamento de que o médium e o espírito são a mesma pessoa. Seriam as experiências insubsistentes sem o rigor das observações científicas? A resposta está na obra de Crookes. Por mais que choquem as crenças gerais, os fatos atestados por Crookes, o nome e a alta competência do observador se impõem aos mais refratários. E como os fenômenos observados por Crookes dão testemunho irrecusável de um espírito sob a forma corporal, e que a tomava e deixava instantaneamente à vista de todos, pode-se dizer materialmente provado que há espíritos, que o espírito é imortal e que o ser humano, cuja essência é o espírito, não acaba na morte, conservando sempre a consciência de sua individualidade. É verdade que Dacier, emperrado materialista, obrigado a confessar que viu aparições espirituais, arma sofisma à sua própria consciência, imaginando que o espírito é a figura do homem material, que ainda subsiste depois da morte, por não ter ainda de todo extinguido o fluido vital. É necessário decidido propósito de repelir a luz para formular tais hipóteses. Se o fluido vital ainda subsistir deve a matéria vitalizada, o corpo, portanto, não se pode verificar-se a morte, além de que uma figura ou uma imagem que fala, que raciocina, que toma na mão uma lâmpada, que dá conselhos, que faz em suma o que Cate,
O que fez Cat não é coisa mais estupenda do que admitir, no ser humano, uma parte que morre e outra que é imortal, duas substâncias distintas? Para todo ser humano sensato, confessar Dacier que viu aparições é confessar verdadeiros os fatos citados por Crookes. Esta confissão, de tão insuspeita origem, vale pela mais robusta prova que possam dar os processos positivistas. O fato é tão real que um materialista da intransigência de Dacier não lhe pôde negar seu testemunho. Com o que temos longamente exposto, fica plenamente elucidada a nossa tese. Não será, porém, cioso corroborar as experiências de Crookes com as de outros sábios. Os estudos de Varley, ajuntaremos os de Wallace, por ele próprio publicados em uma notável carta dirigida ao Times, para explicar como e por que se fez espírita. O venerando sábio, que disputava a Darwin a descoberta da lei do transformismo, escreveu: como tenha sido increpado por muitos e dos vossos correspondentes como um homem de ciência, que acredita no espiritismo, peço licença para dizer-vos em que fundamentos assenta a minha crença. Comecei minhas pesquisas há quase 8 anos, por uma feliz circunstância que me facilitou experimentar, em minha casa e em larga escala, com a assistência de pessoas da maior confiança, sendo então muito menos frequentes e acessíveis os maravilhosos fenômenos. Tive a satisfação de provocar por inumerosas e rigorosas provas movimentos inexplicáveis por causas físicas conhecidas ou por imaginações. Familiarizado assim com aqueles fenômenos, cuja realidade não pode ser posta em dúvida, tive ocasião de compará-los com as manifestações dos médiuns de profissão e de reconhecer que existe, entre uns e outros, perfeita identidade de causa. Pude igualmente obter, pela mais paciente observação, as mais curiosas e seguras provas da realidade, cujas minúcias exigiriam volumes. Ser-me-á, porém, permitido descrevê-las ligeiramente, a fim de mostrar como se pode evitar uma fraude. Uma dama, que nunca vira fenômenos espíritas, pediu-me e a minha irmã para acompanhá-la a um médium afamado. Obtivemos uma sessão em pleno dia. Depois de grande número de pancadas e movimentos, coisa muito comum, nossa amiga perguntou se era possível evocar-se uma pessoa com quem desejava falar. A resposta afirmativa, a dama começou a ler as letras do alfabeto impresso, enquanto eu tomava as que eram dirigidas para formarem o nome. Nem eu nem minha irmã sabíamos o nome do homem evocado, nem sequer conhecíamos o dos parentes mortos. Também ela nunca tinha visto um médium. As letras que tomei foram Y, R, N, E, H, N, O, S, P, M, O, H e T. Logo que foram designadas as primeiras letras, a dama exclamou: isto não significa coisa alguma, é melhor começar de novo. Justamente naquele momento, as pancadas designaram o E e veio-me o pensamento, por já ter lido um fato semelhante, o que podia ser, e disse: continue, e suponho saber o que significa isso. Quando a dama acabou de proclamar as letras, eu lhe apresentei o papel em que tinha tomado. Ela, porém, não lhes descobriu o sentido. Operei então uma divisão pelo primeiro H e pedi-lhe que lesse cada seção de trás para diante. Apareceu-lhe assim, com um grande espanto, o nome Harry Thompson, seu filho morto que ela evocara. Esta experiência, cuja exata descrição garanto, foi e é, a meu ver, a completa refutação de todas as explicações até hoje dadas a respeito dos meios empregados para indicar por pancadas os nomes dos mortos. De fato, esse fato, garantido por um homem de estatura moral e científica de Wallace, e escudado nas observações análogas de Robert Chambers, do professor William Gregory, do professor Hare, de Dr. Gilly, de Malvern e do juiz Edmonds, e não ser repelido por mentiroso é de convencer os mais refratários. Continuemos. O barão Guildenstern, me perdoem a má pronúncia, publicou em 1857 um livro curioso intitulado A Realidade dos Espíritos e o Fenômeno Maravilhoso de Sua Escrita Direta.
Conta o autor que foi levado a fazer experiências. Andava à procura de provas palpáveis, ao mesmo tempo em que inteligentes, do mundo dos espíritos, para demonstrar por meio irrecusável a existência da alma. Colocou papel e lápis numa caixa que fechou a chave, e a ninguém comunicou esse ensaio. Para maior segurança, guardou consigo a chave. Esperou em vão 12 dias. Porém, ao 13º dia, foi surpreendido pelo aparecimento de alguns caracteres. Repetiu a experiência 10 vezes no mesmo dia para convencer-se de que não fora vítima de ilusões. Deu parte a seu amigo Conde d'Orchus, de sua maravilhosa descoberta, e juntos fizeram repetidas tentativas, obtendo o conde uma comunicação de sua mãe, morta havia cerca de 20 anos, cuja letra foi reconhecida. Oxon, o sábio professor, que experimentou por 5 anos sobre a escrita direta, exprime-se nesses termos de sua obra: Coisas do Outro Mundo. Há 5 anos estou familiarizado com os fenômenos de psicografia que tenho observado por médiuns conhecidos e por damas e cavalheiros de força medianímica. No curso das minhas observações, vi psicografias obtidas em caixas fechadas, que é escrita direta, sobre o papel escrupulosamente marcado e colocado em lugar especial, donde não pudesse ser removido. Papel metido em envelopes fechados, em ardósias dobradas. Vi escritas produzidas quase instantaneamente, e essas experiências me provaram que todas eram sempre obtidas pelo mesmo processo. Ao passo que se vê, algumas vezes, o lápis correr como se fora guiado por invisível mão. Vê-se outras vezes aparecer a escrita sem intervenção de lápis. E o caso, observado por Crookes, deu uma luminosa mão, arranca-lhe o lápis e escrever à sua vista. Zoellner, o sábio alemão, firmando suas asseverações no testemunho de pessoas respeitáveis como professores Fechner, Weber, Schleiber, as expõe assim. Na noite de 16 de novembro de 1876, coloquei numa sala onde o médio Slade nunca tinha entrado uma mesa de 4 cadeiras. Eu e o professor Brown Fletcher e Slade sentamo-nos ao redor da mesa. E desde que fizemos uma cadeia pela ligação de nossas mãos, deram-se pancadas na mesa. Tinha eu comprado uma ardósia de Slade, colocou-o numa borda da mesa, tendo em cima um lápis. Notamos que este não se moveu. Limpou-se a ardósia e Slade colocou-a com 2 lápis sobre a cabeça do professor Brown. Ouvimos o ruído do lápis na lousa e, quando esta lhe foi retirada, verificou-se que tinha muitas linhas escritas. Inopinadamente, um móvel que estava distante de Slade, ele ficava pelas costas, pôs-se em movimento e afastou-se alguns pés da parede. Vamos dar uma pausa agora, neste imenso capítulo 1, para seguirmos na próxima leitura. Convido sempre que repitam o último minuto da leitura para começar o próximo. Dessa forma, vocês terão a continuidade do texto. Por hoje ficamos por aqui. Um grande abraço a todos e até breve.